boa tarde, boa noite. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que talvez interesse para a maioria das pessoas, né? Ainda mais agora depois do Brexit, porque nem todo mundo vai conseguir entrar na Inglaterra da forma mais fácil como era antigamente, embora para quem entrar antes de 31 de dezembro, acho que está mais fácil do que na minha época. Mas vamos falar um pouquinho aqui de Europa, que países da Europa eu moraria, né? Bom, talvez poucos saibam, mas eu sou um grande admirador da história da Europa, porque é o velho continente, desde a época bárbaros dos vikings, o desenvolvimento romano, a toda a parte histórica mais recente também de Primeira Guerra que mudou toda a sociedade ocidental, pelo menos em grande parte, né, na questão político-social, né, e aí também toda a parte de Segunda Guerra. A gente já foi aqui também para Auschwitz, viajamos pela Polônia, Cracóvia, Varsóvia. Eu já viajei aí por 21 países, né? Logicamente não foi fácil, e às vezes o pessoal vê eu falando das minhas histórias aqui, das coisas que eu passei, as pessoas acham que eu estou me gabando. Não, não é se gabando, eu viajei, mas tiveram dificuldades, foi sempre no esquema meio não 100% roots, mas no esquema, digamos ali, mais padrão normal, mas com alguns percalços aí do caminho, né, de mudança de vida, de mudança de cidade, de país algumas vezes e tudo mais, né, ir para um país onde não conhecia ninguém, como foi quando eu fui para Irlanda, né, e depois decidi viajar, trabalhei um ano inteiro na Irlanda depois que eu fui começar a viajar. Então eu queria falar um pouquinho sobre outros países. Lógico, não sou um expert, os países que eu mais conheço são Irlanda, Inglaterra, Portugal, Holanda e Alemanha. Esses eu conheço razoavelmente bem, né? Tanto pela história, por viagens que eu fui algumas vezes, por ter amigos que moram nessas regiões. E aí são países que eu posso falar mais. Os demais eu não tenho tanta experiência, mas países que eu passei, e vou falar assim mais do meu sentimento em relação ao país, né? Se eu viveria ou não. Logicamente a gente tem que seguir aqui meio que manter um padrão, digamos assim, médio, né? Não vamos pensar sempre 100% no positivismo total, onde você vai chegar, vai conseguir um emprego super show de bola e vai viver super bem, mas como a maioria das pessoas que mudam de país, que tem alguma certa dificuldade com a língua, né, que tá começando do zero, com documentação, com tudo, passaria, né? Porque senão fica fácil eu falar, eu moraria em qualquer lugar do mundo, né? Porque todo lugar do mundo vai ter características boas, características ruins, lugares bons e lugares ruins. Então, eu vou colocar aqui meio que no padrão que todos, a maioria, pelo menos a maioria dos brasileiros de classe média baixa, sai do país e vai para fora, logicamente com todas as dificuldades, com esforço, com trabalho, consegue não só morar fora, mas viajar, conhecer outros países e tudo mais, beleza? Então vamos começar aqui. Como todo mundo sabe, a minha experiência maior é na Irlanda. Eu vou fazer um vídeo específico da Irlanda mais pra frente, onde eu vou passar algumas características mais diretas da Irlanda, mas esse eu vou tentar falar de uma quantidade grande de países. A Irlanda, logicamente, seria um, pela experiência que eu já vivi lá, por ser uma cultura muito parecida com a inglesa, e eu já tenho um certo costume. No começo não foi fácil, foram 6 meses querendo sair de lá todo dia, mas depois acostumei e inclusive não trocaria na época a Irlanda pela Inglaterra. Eu, sem dúvida, continuaria vivendo lá nas condições que eu tinha. E logicamente teve algum trabalho, algumas dificuldades no início, como eu disse, mas depois que eu me estabilizei, eu não trocaria lá por aqui, por algumas questões que eu vou falar no próximo vídeo. Outro lugar que eu moraria, logicamente, aqui na Inglaterra, embora aqui eu tenha passado por um histórico de questão profissional um pouco mais difícil, né, de adequação profissional, principalmente pela concorrência. Aqui você tem muita concorrência, tem bastante emprego temporário, não faltou emprego, mas faltou aquele que você consiga entrar e ficar, porque um emprego temporário, né, a maioria é com possibilidade de efetivação, e aí isso depende de mercado, de contrato, de um monte de coisa, que eu também já falei em algum vídeo aqui, eu e a Camila falando de nossas experiências profissionais. Né? E aí, outro país que eu viveria com certeza é a Alemanha, primeiro porque eu amo a Alemanha, a história e tudo mais, embora questões de imigração e políticas agora lá afetem um pouco mais a população, não está indo tão bem quanto parece, né? No Brasil parece que os países da Europa estão indo super bem e não é bem assim. Moraria fácil na Alemanha em vários lugares, né? Munique, Hamburgo, Frankfurt mais ou menos, Düsseldorf praticamente com certeza. Né, a gente tem vídeos aqui desses lugares, Düsseldorf, Munique eu acho que é talvez o lugar que eu mais gosto lá, porque ele tem é grande, mas é pequeno, né, mas a Alemanha é maravilhosa, logicamente tem a dificuldade da língua, mas é um dos países que são mais abertos, assim, tem bastante empresas, né, que negociam com toda a Europa, então a chance de você conseguir um emprego na área de turismo, na área de indústria, de fábrica e tudo mais,
bem grande de você conseguir um emprego que fale bastante o inglês. A Holanda, né, eu tenho 2 amigos meus que moram na Holanda, né, e trabalham lá, ou seja, estão bem. Um é tatuador, o outro trabalha num trabalho comum, né, de TI. Então, são países que me parecem ser mais abertos, assim, não só a questão de não ficar preso tanto à língua, né? Por exemplo, você vem para a Inglaterra, se você não fala o inglês, você vai ter dificuldades. Já se você fala o inglês, você já vai ter uma facilidade na Alemanha, na Holanda, provavelmente em alguns lugares da Áustria, da Suíça também. 2 colegas minhas moram na Suíça, então uma em cada lado, uma do lado alemão, outra do lado mais Geneva. Então elas tiveram a chance mesmo falando inglês, né? Embora a Suíça seja meio chata com questões de imigração, assim. Inclusive, a minha colega, ela casou com um irlandês e ela conseguiu um emprego na Suíça, e foi meio difícil para ele conseguir a imigração para a Suíça. Então é um outro caso, mas não moraria na Suíça. Talvez morasse no lado alemão da Suíça. Eu gosto mais da cultura mais voltada para o lado alemão. Portugal, com certeza, é um país que eu moraria desde que tivesse um emprego que desse condições de pagar o aluguel, pagar as contas, juntar um pouquinho para viajar, até porque o custo de vida em Portugal é bem mais baixo que em outros lugares. Então, quando você viaja para outros países, você vai ter um custo um pouco maior, diferente de quando você está na Irlanda. A Irlanda tem um dos salários mínimos mais altos da Europa, ou seja, você consegue fazer praticamente tudo da Europa, né? E Espanha eu gostei muito quando eu fui, não fui só para Barcelona. Acho que é um dos lugares que tem a melhor estrutura turística, assim, meu, você consegue, pelo menos era quando eu fui acho que foi em 2008 ou 2009, e a estrutura turística dos caras é muita coisa para você ver, mas eles fizeram um sistema, né, que acaba sendo econômico, e você conseguia pegar acho que 3 roteiros de ônibus diferentes para cada lugar. Não sei se eu moraria porque questões de emprego e de língua, né? Mas para quem fala a língua, conheço também uma colega minha que hoje mora na Irlanda, mas morou na Espanha, acho que em Madrid. Ela morou bastante tempo lá e se desenvolveu bem, acho que ficou 5, 6 anos, né? Só que ela namorava um cara da Irlanda e aí foi pra Irlanda. Então esse povo que mora aqui na Europa acaba meio que se deslocando bastante. Mas esses são lugares que talvez eu moraria. Não sei se Madrid, porque Madrid é meio São Paulo, mas é maravilhosa, tem bastante história. A comida, né? Esses lugares mais quentes e com comida, a gente que é brasileiro tem uma tendência. O problema seria a língua e a questão financeira e tudo mais. Grécia eu já viajei, é lindo, maravilhoso, mas não moraria. Polônia talvez eu morasse, mas a questão, né, eu gosto bastante da história da Polônia por tudo que eles viveram, a questão que teve ali da guerra. Eles viveram comunismo, viveram o nazismo. Os dois hoje são proibidos lá. Talvez seja um lugar que esteja em vantagem em relação ao mundo quanto a isso, né? Eles proibiram já as 2 piores ideologias praticamente que existiam, né? Que existem ainda, né? Queira ou não, o comunismo ainda existe aí em vários lugares. Coreia do Norte, China, o pessoal é meio escravizado lá. Eles mostram na TV um país lindo, maravilhoso, mas lá é cheio de restrição e tem vários vídeos de galera andando lá e você não pode mostrar um monte de coisa. Então, a Polônia é um lugar que tem uma amiga que mora lá também, brasileira, por isso que eu falo, nunca desista da chance. Ela queria vir pra cá, ela tava em dúvida entre aqui, ela e o marido e 2 crianças, né? Hoje ela tem 3. Eles estavam em dúvidas entre vir pra cá e pra Irlanda, porque ela já morou na Irlanda, eu conheci ela lá na Irlanda. E eles largaram o Brasil porque ele conseguiu se transferir para Polônia. E aí foi um desafio, né, de língua e ter filho lá, levar as crianças e tudo mais, que é uma dificuldade muito maior. Mas eles estão lá até hoje, acho que já fazem uns 3, 4 anos, não me recordo mais ou menos quanto tempo eles estão lá. E estão indo bem, ou seja, acabaram tentando. Ela falava inglês, morou comigo lá na Irlanda, né? E aí ela casou no Brasil e eles conseguiram se transferir para Polônia, ou seja, estão se dando bem. E Polônia é maravilhoso. Quem não viu, veja os nossos vídeos aqui de Cracóvia, Varsóvia. Logicamente tem a parte pesada da história, mas culturalmente é maravilhoso a cidade. Gostei bastante de Cracóvia e a parte velha de Varsóvia também. Mas Varsóvia é mais cidade grandona, assim, me lembra um pouco de Berlim. Mas vejam nossos vídeos. A Itália eu achei um pouco bagunçado nos grandes centros, Milão e Roma, né? Veneza eu não moraria de jeito nenhum porque é só turístico, tudo muito caro, tem aquele negócio das enchentes, então você tem que estar muito bem adequado culturalmente, fora também a questão da língua, né? Mas gostei bastante de conhecer esses lugares. República Tcheca é lindo, maravilhoso. Dizem que Budapeste é show de bola, eu ainda não fui, tem que ir para Budapeste. Tem ainda aí, eu fiz uma listinha de 19 países, vamos ver se depois da quarentena a gente começa a refazer aí, fazer mais 19 países que eu quero conhecer, o leste europeu, Croácia e outros lugares.
mas esses são os que eu moraria, são lugares que vale a pena você conhecer, mesmo de viagem, e quem não tem a oportunidade, o dinheiro agora, se planeje, vá seguindo o seu plano, seguindo aí os seus objetivos e os seus desejos, não desista. Tenho amigos que conseguiram emprego saindo do Brasil, conseguiram emprego na Holanda, outros conseguiram na Polônia. Tenho um amigo que morou comigo na Irlanda, hoje ele mora em Portugal, mas ele também morou na Holanda e na Alemanha, ou seja, né, você acaba tendo uma facilidade. Ele, pelo que eu sei, ele só falava o inglês, o português e espanhol. Então é muito de você continuar aí se desenvolvendo, estudando, seguindo seus sonhos, seguindo seus objetivos e buscando oportunidades. Plano A, plano B, plano C, uma hora o caminho abre e de repente é a melhor opção. Como eu disse, eu tentava de qualquer jeito ir para o Canadá, tive o visto negado, no final a Irlanda foi uma opção que abriu o caminho para minha vida. Então eu acho que a gente tem que estar sempre seguindo aí o nosso plano, mas não ficar fechado somente no lugar. Existem muito boas opções, inclusive na América do Sul, o Chile é uma opção fenomenal para quem quer ter essa experiência, quem não viveu a experiência de morar fora, porque às vezes morar fora é meio pesado assim, você vai e você tem muito medo de dar certo ou dar errado, a distância e tudo mais, de repente o custo. E de repente esses são os lugares. Bom, esses foram os lugares que eu moraria com certeza, né? Irlanda é um dos principais pela questão financeira, localização, mas eu vou falar disso no próximo vídeo. Inglaterra, Alemanha, Holanda, Portugal e talvez Espanha, mas como eu não falo espanhol fluente, fica meio complicado aí para a questão de trabalho. Então não colocaria esse, mas esses outros que eu coloquei com certeza moraria. Espero que você goste, abra o caminho, abra um leque para você pesquisar aí sobre esses países, a cultura, né, a questão social. E quem sabe um desses virá a sua porta de entrada aí para uma vida nova, para uma vida diferente ou para a realização de um sonho, simplesmente para curtir e viajar em algum momento da sua vida, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau!